Olá, amigos do Tao, Gong Xi Fa Cai, feliz ano novo chinês. Hoje, 29 de janeiro de 2025, é o primeiro dia do ano da serpente de madeira. Nesse vídeo vamos falar alguma coisa a respeito das características desse ano, das características da serpente e como as coisas devem se desenrolar, se desenvolver. Lembrando que não existe previsão do futuro, né? Não existe nada que preveja o futuro. Ele mostra as condições energéticas, as condições cósmicas que estão ocorrendo naquele momento e que existe uma tendência a acontecer determinados eventos. A partir disso, você decide o que vai fazer da sua vida. Ok? Então, não temos previsões para fazer, mas temos algumas características que são interessantes que tenhamos em mente para podermos resolver os nossos problemas e levar os nossos planos a êxito. Fique conosco então e vamos ver o que a serpente nos reserva. Então, chegamos ao ano da serpente. Muitas vezes colocado como o ano da cobra, né? Eu prefiro serpente, eu acho mais afim dessa ideia que esse ano passa, né? No caso, é preciso verificar que não é só o ano da serpente, mas é o ano da serpente de madeira. Ou seja, não existe apenas um animal, mas existe também um movimento. Isso é importante porque o calendário chinês, o calendário lunar chinês, ele é chamado de Jiazi e ele possui 60 ciclos, né? Quer dizer, 60 anos em um ciclo. Então tem um ciclo de 60 anos, utilizando combinações entre os troncos celestes e os ramos terrestres. Tá? Isso aí seria uma explicação mais longa, mais complicada, e todas essas explicações elas vão estar no nosso exemplar especial de Ano Novo da revista Dao Jia, que você já pode baixar pelo link que eu vou deixar aqui, tá? Totalmente gratuita. Ele vai falar muito sobre a cultura chinesa, sobre o Ano Novo chinês, sobre algumas previsões para os signos do zodíaco chinês, dentro daquele esquema, né, de que possibilidades, tá? Não são acontecimentos realmente futuros, mas possibilidades. A partir daí você usa isso como um mapa para orientar a sua caminhada nesse ano. Então, todas essas explicações minuciosas vão estar na revista especial. Então nós temos um calendário de 60 anos. E isso é muito complicado, inclusive para os chineses. Então criou-se um sistema mais simples. Os 10 troncos celestes foram representados pelos 5 movimentos Yin e Yang. Então 5 movimentos Yin e Yang são 10. Os 10 troncos celestes. E os 12 ramos terrestres foram colocados com os animais, começando do rato, terminando no porco. Então você tem 12 animais e 5 movimentos. Aí você tem 12 vezes 5, 60. Então aí você casa os animais e os movimentos com o ciclo de 60 anos do Jiazi. Tá? Lembrando que para os chineses esse ano é Yi-Si, né? Seria o termo justamente do tronco, né, celeste do ramo terrestre, seria Yi-Si. Só que você já viu, né? Esse negócio é meio complicado, então eles mesmos usaram a serpente de madeira para designar este ano. Então você vai ter aqui duas características, a serpente e o movimento madeira. Tudo bem? E o movimento madeira, ele vai influenciar na característica da serpente.
Então você tem serpente de fogo, serpente de água, serpente de terra, serpente de metal, serpente de madeira. Cada uma delas vai ter uma característicazinha diferente da outra. Então se você nasceu no ano da serpente ou no ano de algum outro animal, verifique o movimento a que ele pertence. Tá? Eu nasci no ano do cavalo, só que do cavalo de fogo, que geralmente na China não é um ano bom, tá? Eles costumavam afogar as crianças que nasciam no ano do cavalo de fogo, porque ele é muito radical, tá? Eu sou um cara da paz, mas se mexer comigo eu fico radical também. Então o ano do cavalo de fogo será ano que vem, certo? Então veja só, nós viemos do dragão de madeira, agora a serpente de madeira, mas a serpente dentro da astrologia dos 5 movimentos, ele pertence ao elemento fogo, ao movimento fogo. Então nós estamos começando agora o ciclo do fogo. Nós tivemos o ciclo da madeira, agora vai ser o ciclo do fogo. Então a serpente de madeira já começa a armar isso, e o ano que vem será o cavalo de fogo. E esse fator de você usar um movimento com o animal, ele vai criar uma combinação que vai dar uma gama maior de informações a respeito das características energéticas desse ano. Então você pega o ano de madeira Yin. A madeira Yin é aquela madeira que cresce bastante, que se alastra, que se esparrama, né? A relva, a grama, essas coisas que se espalham. E a serpente, ela tem essa característica de fogo. Dentro da astrologia dos 5 movimentos, ela tem essa característica de fogo. Então o que simboliza a serpente de madeira? Aquele fogo que se alastra rapidamente, que pega fogo na relva. Né? Então o que nós vemos aqui? Bom, temos esses incêndios catastróficos, né, na Califórnia, mas vai ser um ano com propensão a esses incêndios, principalmente florestais, e um ano com propensão a coisas que se espalham. Então, uma moda, uma tecnologia, inclusive do ponto de vista político e militar. Então pode ser uma coisa que começa pequena e de repente ele se alastra por aí, né? Então veja que é uma coisa que pode ser muito perigosa, e a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Eu tenho, inclusive, no artigo que eu fiz na revista, fala sobre acontecimentos nos anos da serpente, para vocês terem uma ideia. Geralmente são anos em que acontecem eventos que mudam a humanidade, que tem grande impacto na humanidade, tanto científicos quanto políticos, militares, mas sempre tem um grande impacto na vida da gente. E esse negócio de que ele pode se alastrar, um ano da serpente foi em 2013, quando teve aquelas manifestações de rua, vocês se lembram? Então, começou com uma coisinha aqui, uma coisinha ali, de repente fazia uma manifestação todo dia, em todo lugar, e aquilo se alastrou, né? E nem era serpente de madeira. Veja que esse ano tem uma propensão ainda maior para esse tipo de eventos, as coisas começarem e ser difícil de parar. As características da serpente, ela não é muito bem vista no Ocidente, principalmente por causa da história do Adão e Eva, né? Mas no Oriente ela é um símbolo de sabedoria. A serpente, ela é tímida, ela fica no lugar dela e ela sabe o que está fazendo, ela só sai do lugar dela quando precisa fazer alguma coisa. Então é um símbolo assim que exalta a habilidade de observar, planejar, para depois tomar uma atitude. Então elas são inteligentes, analíticas e são charmosas, cativantes, né? Aquela figura da serpente que hipnotiza a vítima, né? A gente vê, inclusive em historinhas do Mowgli, da Disney, você vê a serpente hipnotizando as presas e tal. Então elas são muito cativantes, são muito magnéticas, são resilientes, são independentes.
E existe, lógico, o lado da sombra, né? O yin e o yang. Na sombra, ele é um animal de sangue frio, é o único do zodíaco chinês que é sangue frio. Então ele tem uma tendência a ser mais frio, mais incisivo, né? Mais direta, astuta, maliciosa. Todo mundo tem a sombra, né? E existem características da própria serpente também. A característica dela de trocar a pele. A serpente, periodicamente, ela troca de pele enquanto ela está crescendo. Então, o que acontece? Essa troca de pele, ela é um símbolo de transformação, de renovação. Então, é um ano que é propenso às renovações. Mas é preciso tomar cuidado. A serpente é o único animal que consegue engolir um animal maior. A jiboia mesmo, ela amassa a presa, ela baba nela e depois ela engole. Até uma capivara, um boi, ela consegue abrir a mandíbula dela, ela se expande de um tamanho assim que é inimaginável. E ela consegue então engolir uma presa muito maior que ela. Então isso simboliza ambição. É você morder uma coisa maior do que você consegue. Então é uma coisa que precisa tomar cuidado. Precisa tomar cuidado. A transformação, a movimentação da troca da pele, isso é uma característica interessante. A ambição precisa ser medida. Você precisa tomar cuidado com relação a isso. Então existe uma tendência de transformações esse ano, mas existe uma tendência também de que as pessoas percam o controle disso e vão para o lado negro da força, vão para o lado da ambição, da malícia, de ser mais astuto, desonesto. Precisa tomar cuidado com isso. Tá? Precisa tomar cuidado com isso. Principalmente porque o fato de que a serpente de madeira é o fogo se alastrando rapidamente, isso toma uma velocidade que, se você não controlar no começo, depois vai ser difícil. Então o que acontece? Você pode botar seus planos em dia, mas toma cuidado, vai observando para você poder dirigir isso, controlar isso, manter sob controle, porque isso pode descambar. E muito cuidado com a ambição, não querer morder mais do que você consegue. Eu acho que é basicamente isso. Como eu falei, os anos da serpente costumam ser anos que mudam a humanidade. Aqui é só uma palhinha do ano. Você vai ver muito mais informações a respeito também do Ano Novo, da cultura chinesa, na nossa edição especial de Ano Novo da revista Daojia. Mas eu posso adiantar que os Estados Unidos entrar na guerra do Vietnã, o 11 de setembro, o clímax da Primeira Guerra Mundial, tudo isso aconteceu em anos da serpente. Por outro lado, a apresentação do Apple I, a criação da internet, a descoberta do DNA, tudo isso aconteceu também em anos da serpente. Então veja, o ano da serpente é um ano de grandes acontecimentos, para o bem ou para o mal. Cabe a nós agora, em vista disso, nos orientarmos de modo que possamos aproveitar ao máximo essa energia de expansão, de transformação e utilizá-la dos nossos objetivos de uma forma inteligente, sensata e honesta. Então, fica aqui essa recomendação, E não se esqueçam de verificar a nossa revista com todos os dados interessantes, inclusive o prognóstico para todos os signos. E nos vemos então no próximo vídeo. Muito obrigado.